Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter o nosso webinar sobre mercados e clientes, né? Mais especificamente sobre cadastros e alguns campinhos complementares. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá dando para ver minha tela? Beleza. Bom, esse é um tema bem intrínseco do RBX, né? Tudo é essencial você estar utilizando o cadastro de cliente e de mercado, se você utiliza os pedidos. E a gente vai abordar esse tema hoje. Para fazer o cadastro do mercado, primeiramente, a gente segue o caminho empresa, clientes, mercado. Aqui, nessa tela de cadastro de mercado, você vai ter todos os mercados que já estão cadastrados no seu RBX, né? Você pode tanto cadastrar um novo, fazer uma pesquisa por filtro, imprimir, selecionar as colunas que você quer observar e fazer alguma atualização. Eu vou clicar em novo para a gente cadastrar o mercado. Na primeira inclusão do mercado, né, vocês vão reparar que o mercado e o cliente são bem similares, né? A tela é praticamente quase a mesma. A diferença é que, para cadastrar um cliente, vários dados são obrigatórios. Já no caso do mercado, poucos dados serão obrigatórios. Primeiro, a gente vai ter o código. O código ele é gerado pelo sistema, então não vai aparecer, somente se você for editar esse mercado. O tipo, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Ao selecionar pessoa física, o campo CNPJ ele é alterado para CPF. E o mesmo o contrário. Vou fazer como pessoa física mesmo. Beleza. CPF, ele não é obrigatório para o cadastro de mercado. Vejam que ele não tem o asterisco vermelhinho aqui no canto. Aqui você vai selecionar o tipo de contribuinte, se ele é isento, se ele é contribuinte ou não contribuinte. E aqui é RG, né? É o RG, o Registro Geral. Se for pessoa jurídica, o campo aqui vai mudar para IE, que é a inscrição estadual desse CNPJ. Aqui você vai definir o nome, né? Vou colocar o meu nome, por exemplo. Sigla apelido, você pode estar definindo um apelido para esse cliente ou para esse mercado. Tem um apelido aqui. Nascimento, vai colocar a data de nascimento. Lembrando que esses campos aqui, o único obrigatório mesmo é o nome, que é o único que contém o asterisco. Todos os outros, sigla, apelido, nascimento, grupo, CPF, RG, nada se torna obrigatório para o cadastro do mercado. E aqui a gente pode selecionar um grupo. Né? Depois de abordar as duas telas de cadastro, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente faz os grupos em si. Endereço principal, né? Aqui no caso é principal porque seria, teoricamente, o endereço de instalação do cliente, né? Ao lado a gente tem o endereço de cobrança, que às vezes o cliente pode ter um ponto em um local e pedir para cobrar em outro local. Esse campo, endereço principal, ele é obrigatório. Eu vou selecionar o endereço aqui. Vou digitar um local aqui. Beleza. No caso, eu preciso só colocar o endereço e o CEP, né? Nada mais se torna obrigatório. Deixa eu colocar isso aqui. Eu vou selecionar o endereço. Lembrando que a tela de endereço aparece dessa forma para mim, porque a gente tem uma integração com a API do Google Maps. Pode ser que no caso de vocês, seja só para preencher mesmo a rua, o CEP, o bairro e a cidade e estado. O endereço de cobrança é semelhante. A única alteração vai ser que o RBX vai entender que é para ser cobrado aqui.
e é para ser instalado aqui. Contatos. Aqui na aba Contatos a gente vai ter, para cadastrar, né, o telefone comercial, o telefone residencial, o telefone celular, que está como obrigatório, ele é obrigatório, e o e-mail. Em dados de cobrança, né, o bloqueável já virá parametrizado como não. O dia do vencimento, como ele é um mercado, né, ele não tem nenhum contrato, você já não pode estar definindo data de vencimento, só a partir do momento que ele virar um, um, um cliente definitivamente, né, deixar de ser mercado. Preferências de impressão, aqui vai ser se o boleto vai ser, ou o boleto, se o cliente vai ser faturado através de boleto ou através de carnê. O tipo de conta, né, aqui é referente ao faturamento também, se ela é pós-paga ou se ela é pré-paga. E aviso de pagamento, aqui é para informar se o cliente tem direito, não tem direito ou em alerta para o aviso de pagamento, no caso que o cliente fez o pagamento. Grupos de cobrança, aqui mesmo esquema do grupo de cima, mais para filtrar os usuários. Local de cobrança, que você vai definir a sua carteira. Convênio para geração de boletos, caso você tenha um convênio também, mas lembrando que esses campos aqui, tanto local de cobrança quanto convênio, na tela de mercado, não vai ter o que fazer, porque ele ainda é um mercado, né? Você só vai definir isso a partir do momento que ele se torna cliente. E enviar boleto e nota fiscal por e-mail, que é uns campos para você selecionar, né? Você vai ser no e-mail do cadastro, no e-mail dos contatos do tipo geral, no e-mail dos contatos do tipo administrativo, e aqui o tipo de cobrança, né? Tá como simples, mas também pode alterar para registrada, lógico, depois que o mercado já se tornou um cliente. O convênio para cobrança com cartão, vocês podem estar selecionando aqui o convênio que vocês têm, né? E o cartão para realizar essa cobrança, que pode ser cadastrado por aqui. Dentro do aplicativo Salesforce também é possível fazer isso na tela de mercado mesmo. Já o seu mercado, né, o seu possível cliente já pode estar inserindo um cartão, no caso para adesão, por exemplo. Aqui é uma integração que a gente tem com o SPC Brasil, né? Se você não tiver essa integração, não vai aparecer essa coluna aqui, né? Se daí, no caso, permite negativação, sim ou não. Dados fiscais. Aqui é onde você vai preencher todos os dados fiscais desse seu cliente em específico, lembrando que tipo de assinante, tipo de cliente de serviços de comunicação são obrigatórios porque eles contêm o asterisco vermelho. Então, se você tentar fazer o cadastro e pular essa parte, o RBX vai te dar uma olha, tem que dar uma olhadinha ali que está faltando isso para você finalizar esse cadastro desse mercado. Aqui vai ter algumas informações gerais, última atualização e inclusão, não tem, porque você está criando, né, do zero, então não tem nenhuma atualização e nenhuma inclusão. E o idioma da central do assinante do seu cliente, né, barra mercado, né, que vai ser o idioma que ele vai visualizar quando ele fizer acesso ou no aplicativo ou via web. Observações, aqui é um texto de campo livre, né, pode ser usado para diversas funcionalidades. E aqui embaixo a gente tem os dados adicionais, porém eles só vão ficar liberados para ser incluso depois de fazer a inclusão desse mercado. Eu vou incluir ele aqui, clicando no botão incluir. Pronto, novo registro gerado com sucesso. Agora sim, né, eu vou ter alguns botões novos aqui em cima, o botão novo, que é para criar outro cadastro, o botão salvar, que é para quando eu fazer alguma alteração, eu clico em salvar, por exemplo, digitei o CPF, eu clico em salvar. Excluir, cuidado com esse botão, é para apagar o mercado da sua lista. PDF, imprimir é para tirar isso ou em forma de PDF ou para imprimir direto na sua impressora. Transferir, né, no caso, transformar o mercado em cliente, e coordenadas, caso vocês tenham a API do Google, que ele vai consumir essa API para definir o ponto do mapa que o cliente está de acordo com a localização apontada. Também tinha um campinho aqui abaixo, que seria os dados adicionais. Aí sim, depois de você incluir o mercado, né, nos dados adicionais, você vai conseguir incluir
esses complementos, né? Esse complemento também é feito posteriormente, lá em campos complementares, e no finalzinho, quando passar do cliente, a gente vai observar tanto o grupo quanto o complemento. E aqui, por exemplo, você pode estar colocando, um exemplo, né? Campo para registro CPF do cônjuge, né? Aqui é um exemplo do para que serve esse campo adicional. Incluir, beleza? Já está incluso aqui. Show. Então, para fazer o cadastro de um mercado, ele é relativamente simples, não tem tantos campos obrigatórios, né? E você consegue estar incluindo o mercado sem muito estorvo. Agora vamos para os clientes, né? Sem transferir, no caso. Eu posso tanto estar transferindo esse mercado em cliente, como eu posso estar cadastrando um cliente manualmente. Empresa, clientes, cadastro. Né? Aqui sim, você vai mostrar, o RBX vai te mostrar todos os clientes que você tem ativos, né, no sistema. Ah, Pedro, mas eu quero ver um cliente que não está ativo. É só clicar aqui no botãozinho Ver Todos. Ele também vai mostrar os clientes que estão inativos, né? No caso, são clientes que ou cancelaram, ou eles estão suspensos, ou também eles nem têm um contrato ainda no registrado no seu cadastro. Beleza, os botões são relativamente os mesmos, colunas para você selecionar as colunas que você quer observar, imprimir para você retirar, como se fosse um extrato dessa tabela, pesquisar para você fazer um filtro mais específico, né? Também tem um botãozinho da busca rápida, mas você pode separar a pesquisa por cidade, por bairro, por grupo, diversas maneiras que você pode filtrar essa pesquisa. E esse mapinha aqui no meio, é caso a gente tenha uma integração com a Google Maps, né? Ele vai apontar os meus clientes no mapa, né? O local dos clientes no mapa. Lógico que eu tenho que clicar naquele botãozinho das coordenadas. Eu vou clicar para criar um novo cliente. Clico em novo. A tela de cadastro do cliente, ela é basicamente a mesma tela de cadastro do mercado, só que ela vai ter alguns campos a mais e mais campos obrigatórios, né? Diferente do mercado, o CPF é obrigatório, o RG não é obrigatório, mas eu vou estar colocando aqui. Não existe. Depois eu pego o CPF, vou colocar aqui o nome, apelido, nascimento, uma data no caso, 5/10/1996. Vai seguindo normalmente, né? O cliente sempre vai vir como inativo, pelo fato dele não ter um contrato, né, devidamente inserido. Endereço, mesmo esquema do mercado, né? Principal, que seria o de instalação, e o de cobrança, que é onde o RBX vai cobrar ele. Contatos, né? Aqui no contatos, a diferença que vai ter da tela de mercado é que o e-mail também se torna obrigatório. Dados de cobrança, né? O bloqueável já está vindo como sim, e ele é um campo obrigatório, caso você possa parametrizar isso no seu sistema como sim ou não, né? Ele é um campo obrigatório, se ele estiver vazio, você não vai conseguir dar seguimento. O dia do vencimento, né? Aqui não está aparecendo nenhum, porque esse cliente eu estou incluindo agora, mas a partir do momento que ele tiver um contrato, eu consigo definir uma data de vencimento para esse cliente. As preferências de impressão, se é boleto ou carnê, tipo de conta, aviso de pagamento, todo o resto semelhante ao mercado, né? Local de cobrança, convênio, tipo de cobrança e dia de vencimento, eles só vão aparecer num cliente devidamente cadastrado. Como esse aqui eu estou inserindo agora, eles não vai ter como eu parametrizar nada, mas em sequência eu abro um cliente que já foi cadastrado, para vocês observarem como que fica na hora de parametrizar esse campo. Embaixo, convênio para cobrança com cartão e cartão principal, mesma coisa da anteriormente. Integração com a SPC Brasil, mesma coisa. Os dados fiscais também, né? E nos dados fiscais são esses dois tipos que são obrigatórios. Lembrando que nos dados fiscais aqui a inscrição estadual já está aparecido, né? Exclusivo para a pessoa física, tá aqui uma observação.
Informações gerais, né? Como eu disse anteriormente, a última alteração e a inclusão só vai acontecer num cliente que já foi cadastrado. E o idioma para a central do assinante, a mesma coisa. Observações, é um texto de campo livre. E os dados adicionais, semelhante ao mercado, só vai ser liberado para fazer a inclusão depois de eu realizar o cadastro desse cliente. Vou voltar e vou abrir um cliente já cadastrado. Vou pegar esse primeiro mesmo, Chapolin. Beleza, né? Agora, com o cliente já cadastrado, a gente tem alguns botões a mais, né? A gente consegue tirar um PDF desse cliente, a gente consegue imprimir ele diretamente, a gente também consegue excluir esse cliente. E vai ter esses dois botões aqui, esses dois atalhos, né, na lateral do cadastro. Isso aqui é para atualizar a tela, caso por aplicativo ou outro usuário tenha feito alguma atualização. E aqui você consegue alguns atalhos referentes a esse cliente, né? Então você consegue estar visualizando ele no mapa, caso tenha API do Google. Você consegue ver os contatos cadastrados nesse cliente, ou também está cadastrando os contatos. Você consegue observar os contratos que tem nesse cliente, os contratos, no caso, inclusos nesse cliente, os IPs, caso vocês utilizem a pool de IP, as autenticações desse cliente, tanto da central do assinante quanto a autenticação PPPoE, o gráfico de tráfego do cliente, né, que a gente vai trazer alguns gráficos referente ao tráfego. Vai trazer uns gráficos referente ao tráfego de internet do cliente. A gente também consegue o histórico de atendimentos, todos os atendimentos que você abriu abertos e fechados desse cliente. Consegue por aqui também tá abrindo um atendimento para esse cliente, verificando a posição financeira, a posição fiscal, os avisos de pagamento desse cliente, que a gente parametrizou anteriormente, se tem direito ou não, os equipamentos que foram incluídos dentro desse cliente, caso você utilize o estoque do RBX, né? Você consegue ver os equipamentos, a situação deles, se estão ativos, cancelados, se realmente estão inclusos ou não. As redes que esse cliente está conectada, né? Aqui nas redes, no caso, vai ser atualizado pelo próprio sistema, né? O próprio sistema vai apontar, no caso, o cliente X está conectado no MikroTik por um PPoE, ou o cliente X está conectado numa OLT por esse caminho de ponto. Faturar o cliente, você consegue estar faturando o cliente manualmente por aqui. Incluir um lançamento financeiro, aqui no caso seriam notas de serviço, manual. Aqui seria um botão da integração com a PIG, né, no caso. Só se você tiver, que você vai ter esse botão direto aqui. E um histórico de mensagens enviadas para o seu cliente. Também, né, mais abaixo aqui, como eu citei anteriormente, a gente vai ter os dados adicionais. Aqui nos dados adicionais a gente consegue estar incluindo a mesma coisa do mercado, após já ter cadastrado esse cliente ao mercado, o dado adicional referente a esse cliente, né? Lembrando que você pode estar tornando esses dados adicionais como obrigatórios. Beleza? Show. Terminou. Fico em salvar. Pessoal, só um adendo. Lembrando que esse atalho aqui, todos esses botões que estão grandinhos aqui na lateral, esses botões de atalho, se eu volto lá na tela de cadastro do cliente, eu também tenho todos esses botões aqui ao lado do cliente. Então, da mesma forma que editando o cadastro do cliente, eu consigo vir nesse atalho e abrir um novo atendimento, eu também consigo, direto aqui no cadastro do cliente, né, tá vindo no atalho abrir um novo atendimento. Todos esses atalhos são exatamente os mesmos atalhos que tem dentro daquele botão de atalho dos clientes, no cadastro do cliente. Beleza, o cadastro do cliente basicamente é isso, ele tem alguns campinhos obrigatórios a mais, né, também consegue incluir arquivos, né, anexos, tanto no cliente quanto no mercado, depois dele já está incluso. Aqui você pode estar colocando, por exemplo, a foto do RG, do CPF,
alguma coisa referente à sua regra de negócio. E agora a gente vai ver os grupos, né? Empresa, cliente, grupos. Em empresa, clientes, grupos, a gente vai estar definindo todos os tipos de grupos que vai aparecer no caso, né, para você selecionar quando você for fazer qualquer tipo de cadastro referente a mercado e cliente. E também em campos complementares, empresa, parâmetros, campos complementares, você consegue estar incluindo aqueles dados adicionais, né? Se você colocar a tabela cliente-mercado, definir o nome para esse dado adicional, você define o tipo de dado, né? Alfanumérico, decimal, uma lista, texto. Aqui vai ter o criador, né? O usuário que criou, a data e a hora da criação, a última alteração, a data da última alteração. Mas aqui você pode estar definindo, né? Se ele é obrigatório ou não, como é que vai funcionar esses dados complementares, o que que você vai querer buscar desses dados complementares. E também, né? Esse botãozinho de interrogação é para ajudar, né? Na hora do usuário tá preenchendo o cadastro do cliente. Ah, falta esse dado complementar, mas o que que é? Você pode dar uma ajuda, né? Aqui no caso, teste CPF para pessoa física. E tinha uma ajudinha, né, que falava ó, ajuda para o campo para o registro do CPF do cônjuge, né? É que você pode estar definindo da maneira que você preferir, da maneira que caber melhor a sua regra de negócio. Se pode ser incluso mais de uma vez, se é obrigatório sim ou não, o tamanho máximo de caracteres que você vai aceitar, qual será o valor padrão para o campo, se precisa ter alguma permissão especial para alterar esse campo e se permite múltiplos campos por cadastro. E também, se você vai excluir esse campo, muito cuidado com esse botãozinho aqui, ao invés de, às vezes, você vai clicar em voltar, você aperta excluir e pronto, toda a parametrização que você fez, você vai ter que fazer novamente. E, bom, pessoal, o webinar de hoje foi isso, né? Deixa eu parar de compartilhar minha câmera. Agradeço a participação de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o nosso suporte para sanar essas dúvidas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e falou!